Bora começar mais um diário da dieta. Bora começar mais um diário da dieta. Tô animada, tô muito animada pro começo desse diário. Muito animada para essa semana. A semana passada, se você não viu o diário passado, os dois últimos eu aconselho, porque eles juntos, combinados, formam uma semana. O resultado foi maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Foi o melhor resultado em uma semana que eu tive, acho que em toda a minha vida. Foram quase 3 quilos, né? 2 quilos 950 em uma semana, né? E isso dentro do meu processo, quem acompanhou o Diário 1.0 sabe que é inédito, né? Foi bem radical, assim, para alguns, vocês vão dizer. Teve bastante jejum, teve um jejum mais prolongado no meio, teve só um dia que teve uma refeição fora da dieta carnívora, o resto foi carnívoro. Teve pedalando bicicleta em casa, bike ergométrica em casa, quase todos os dias também. Então, assim, foi uma semana suada, literalmente suando a camisa para poder ter este resultado. Então, a gente começa agora, esta quarta semana de processo de emagrecimento, muito otimistas. Então, qual que é o plano? O plano foram 3,1 kg até agora, né? Então, qual é o a menos? E aí, gente, eu saí da casa dos 90, né? Eu saí da casa dos 90, eu estava com 92 e agora eu estou com 88,900. Sair de uma casa, sabe, de uma casa de decimal, assim, de uma dezena exata, só quem sai sabe, não é? Quem estava com mais de 100 quilos e sai da casa dos 100 quilos, quem estava com 90 e sai da casa dos 90, quem dos 80 sai da casa dos 80. Você sair é quase que uma ruptura, assim, um portal que se abre, sabe? Eu não sei explicar. Talvez você saiba, né? Talvez você saiba, pode até explicar aqui nos comentários como é essa sensação. É muito boa. É uma sensação de que é como se o obstáculo já foi vencido, sabe? É meio isso. E os planos para esta semana são continuar na água, continuar no exercício o máximo que der. Eu estou em semana de prova, de trabalho, de faculdade, então vão ter dias que isso não pode não ser possível. Eu vou ter que me adequar, vou ter que tentar levantar mais cedo alguns dias, mas eu já levanto cedo, já durmo, então assim, vamos ter que dar um jeito, teremos que dar um jeito. Depois do resultado da semana passada, gente, não pode abandonar o barco, né? E ficar tentando fazer alguns jejuns, talvez não tão longos, mas um jejum intermitente, na maioria dos dias, tentar ficar mais possível na carne, o mais possível na proteína animal e, eventualmente, né, se eu quiser comer uma outra coisa e tudo mais, tudo bem, né? Faz parte do processo. Eu também não quero, por enquanto, deixar de abrir mão de comer todas as coisas que eu gosto para sempre. É muito forte isso ainda para mim. Quero continuar praticando Ho'oponopono de emagrecimento todos os dias. Semana passada eu fiz todos os dias direitinho. Tem um vídeo aqui pra gente fazer juntas. É a minha voz fazendo as mentalizações com vocês. Não tem cunho religioso, gente. Então, façam comigo. Coloca todo dia lá, pelo menos uma vez no dia, e mentaliza junto comigo aquelas frases que eu tô falando, porque tá me ajudando muito com a compulsão, com a ansiedade, nossa, com tanta coisa. Com a vontade de fazer exercício físico, talvez ajude você também. Deixa um joinha já, porque esse vídeo tenho certeza que vai ser muito bom e tenho certeza que vai ser muito bom lá no final também, tá? Então bora, estamos começando numa terça-feira, a quarta semana de processo de emagrecimento. Então bora comigo para esse diário e já vamos ver o que é que está acontecendo por aqui. E o cafezinho da manhã vai ser 2 ovos mexidos com manteiga e café sem açúcar. O almoço vai ser torresmo. E a jantinha é costela. Fiz costela. Gente do canal. Eu fiz uma costela com batata, cenoura pra eles e aí eu tô comendo a costela. Sem batata, sem cenoura. A cara de sono. Quarta-feira, 5 horas da manhã. Tô morrendo de sono, mas acordei pra poder pedalar um pouco, porque com esses dias de prova eu não vou conseguir. Então ontem eu já não consegui pedalar e aí temos que fazer o que precisa ser feito. Então vamos pedalar um pouquinho. Foi 40 minutos, mas assim, os 30 primeiros minutos
deu vontade de desistir, porque tava com um cansaço nas pernas, uma coisa. Depois de 30 minutos engrenou, mas agora eu tenho que parar porque eu tenho que acordar a criança, tomar banho, botar o moleque tomar banho, levar pra escola. E aí o dia começa a toda. O cafezinho da manhã tá diferente hoje. Tem cafezinho purinho. Os meus 2 ovos aqui mexidos com manteiga e um pedaço de um pão doce. Ontem a moça que faz o pão trouxe aqui em casa. Eu queria comer, mas eu falei, não vou comer pra não comer por impulso, né? Ele deixa, se amanhã eu ainda estiver com vontade no café, eu como proteína antes e depois eu como pãozinho. Então, pão não pode na carnívora, tá, gente? Só pra vocês saberem, né? Então, vou comer este pedaço aqui. Depois de comer primeiro, vou comer a proteína. Depois, eu vou comer o pão. O almocinho vai ser bife de coxão duro. Esse não tá muito gordinho. E costela de ontem. O bife, gente, tava mais magrinho porque os bifes vieram mais magrinhos mesmo dessa vez, infelizmente. Aí eu preciso comer a gordura junto pra dar bastante saciedade. E aí eu dei uma caprichada no prato, né? Eu coloquei tanto a carne quanto costela. E aí no finalzinho não tava descendo um pedacinho de carne, mesmo assim eu dei uma forçada. Por quê? Porque eu pensei, vou fazer uma boa quantidade agora de carne e tentar passar sem a janta pra fazer um jejum. Hoje eu não fiz jejum, né? Fazer um jejum até amanhã de manhã pra dar uma quantidade boa de horas. Aí, acabei de comer, que eu lembrei que eu tenho um aniversário à noite depois da prova da faculdade. Então, não sei como ficará essa questão da alimentação. Eu vou à noite pra faculdade, fazer prova da primeira aula e vou voltar pro aniversário então pra Matheus e as crianças lá. Então, meu plano, minha estratégia falhou. Fazer o quê, né? Provavelmente. Já tô voltando da faculdade, já fiz prova boa hoje. E tô indo pra encontrar minha família lá no aniversário. E deu bom, porque vai ser churrasco, me parece. Então, né, se eu quiser comer, eu posso comer carninha. Depois eu conto. Já cheguei em casa, comi carne só mesmo, tomei água com gás. Comi pouquíssima carne, na verdade, porque como eu já cheguei mais pro meio, pro final da festa, então levaram um pratinho de carne ali, todo mundo já estava satisfeito, acabou nem passando mais carne, aí eu não quis pedir para pôr assar nem nada, então eu acabei comendo pouco mesmo. Por fim, eu poderia até ter tocado o jejum até amanhã, ia dar bom, aí eu podia tomar café amanhã cedo, mas vamos ver, se amanhã eu acordar quando vai tomar café, eu tomo, tentar fazer o jejum, mas respeitando também as horas que dá fome, né, que tô querendo comer. Então vamos ver como vai ser amanhã cedo. Quinta-feira já por aqui. Não vou guardar jejum, então não vou nem colocar a quantidade de horas, porque não deu nem o mínimo de 12 horas. 2 ovos mexidos, vai ser o café da manhã, com manteiga na frigideira e umas raspinhas de queijo parmesão. E cafezinho purinho, pretinho, sem açúcar. Hoje o dia vai ser tenso. Hoje acho que não vai dar para pedalar nada. Tô aqui fazendo trabalho de faculdade antes de começar a trabalhar. E a hora que eu terminar de trabalhar, tem prova de faculdade, né? Então, hoje tá meio complicado aí pra organizar. Vamos tentar cuidar bem da alimentação hoje, então. Vocês sabem o quanto que eu gosto de histórias, o quanto que eu gosto de muita coisa, né? Nos diários lá do Diário da Dieta 1.0, né? Já falei pra vocês que eu gosto muito de escrever, gosto de muitas coisas. E eu gosto muito de poesia, eu gosto muito da linguagem poética, não necessariamente com rimas, né? Mas eu gosto muito da linguagem poética e de tempos em tempos eu volto a escrever. E eu tenho um Instagram desde 2021, só que ele tá inativo, eu preciso voltar. Tô sentindo um pouco a necessidade de voltar com ele, sabe? A escrever, que chama Diário de Silêncios. Se vocês quiserem lá para conhecer, quem gosta também. E é o que tem de mais profundo dentro de mim, sabe? Ele parece até um tanto melancólico, assim, porque realmente são coisas muito profundas e que eu consigo colocar, às vezes, para fora através da escrita poética. E aí eu queria compartilhar com vocês uma das coisas que eu escrevi em 13 de novembro de 2021.
Espero que vocês gostem. Sai da porteira, menina, e volta pra dentro. Ele não volta, esse excêntrico tempo. Sai da saudade, menina, e segue em frente. O que passou, ou ainda vem, te rouba o presente. Volta pra lida, menina, e guarda as memórias. Ou, malas em punho, faz novas histórias. Mas sai da porteira e não perde mais tempo. Ou segue com a brisa, ou volta pra dentro. Eu preparei para o almoço coxa de frango assada com batata. Eu não vou comer batata, né? Eu adoro batata assadinha com frango. Mas não vou comer só o frango. Só que tem um probleminha. Eu não como a pele. Eu não gosto. Então eu vou ter que tirar a pele. E aí, a coxa é um pouquinho gordurosa, né? Mas precisaria da gordura da pele, né? Porque carnívora, quando a gente tá comendo só carne, tem que ter uma quantidade boa de gordura, até pela questão da saciedade também. Então eu vou regar com um azeitezinho ali, ou com uma manteiga, apesar do azeite não ser animal, né? Mas só para regar ali, para dar uma gordurinha, ou manteiga, né? Alguma coisinha para dar um ponto de gordura, porque senão é capaz de me dar fome no meio da tarde. E o almocinho, espirrei um azeitezinho aqui para dar uma incrementada. Ai, gente, vou mentir pra vocês, não. Frango não vai ser uma coisa que é uma coisa que dá pra eu ficar comendo na carnívora. Realmente, são alguns jeitos que eu gosto de frango, sabe? Um frango empanado, um negócio assim, às vezes um frango desfiado, eu até gosto, no meio de alguma coisa, né? De uma rapidez, de uma tapioca, de um negócio, de uma torta. Mas coxa, sobrecoxa, essas coisas, não adianta. Não me dou bem. É gostoso com a pelinha, né? E como eu não como a pele, e frango cozido eu não como, não vai rolar. E pra carnívora, precisa da gordura, não tem jeito, né? Senão não dá saciedade. Nutricionalmente também o frango é mais pobre do que a carne, então, do que a carne de outros animais, né, assim. Então vai ter que ser uma coisa esporádica, que o Matheus gosta bastante, então de vez em quando eu faço, né. A Ana Júlia gosta também, então de vez em quando eu faço por conta disso. Mas eu tava pensando hoje, tinha bife frito, aqueles bifes que eu sempre faço, de colchão duro, que tinha sobrado de ontem do almoço, daí tava dentro da vasilhinha do arroz. Mas não me apeteceu pra comer, sabe? Olhei. Então eu tenho que tomar bem cuidado pra não enjoar das coisas. E o bife, ele frito na hora ali, nem não tão passado, ele fica mais suculento, sabe? Então dá pra comer muito bem, muito gostoso. Só que bife esquentado, já muito passado, é uma forte tendência a enjoar. Então, se você às vezes resolver tentar uns dias na carnívora, fazer a carnívora e trabalha fora, tem que levar marmita, tem que ir adaptando isso, né? Porque não dá pra fazer o bife suculentinho na hora ali. Então, adaptando, fazer de repente uma carne em molho, de repente um hambúrguer mais suculento, de repente, não sei, pensar estratégia, uma rabada, uma costela em molho, alguma coisa assim. Quero ver se por esses dias eu compro as coisas pra fazer uma rabada, porque rabada eu amo. E pode. Tem coisa boa também, não é só restrição, coisa ruim, né? Então quero ver se eu compro pra dar uma variadinha. Também não comi em refeição principal, assim, de almoço ou janta. Não comi nem um dia também um ovo ali, né, na gordurinha de porco, alguma coisa, na manteiga. Só no café da manhã, quando eu tomo café da manhã. Então também dá pra colocar ali alguns dias. Então é uma coisa que eu preciso ficar atenta, assim, porque não tem tantas, né, alternativas assim. Ou eu também não sei fazer tantas alternativas. São 4h10 da tarde, estou trabalhando e além de descabelada, completamente descabelada,
Eu tô com fome. Estou com fome. Acho que eu vou... Não, eu ia cortar um pedaço de queijo agora, porém, eu tava em promoção no mercado aqui na cidade, alguns tipos de queijo mais gordinhos, assim, que são queijos que são legais, né? Nessa estratégia. Então, parmesão, eu peguei parmesão, provolone e queijo coalho. E trouxe. Então, só que eu ia comer antes de ir pra faculdade. Ia fazer, não sei, frango não. Sobrou frango, mas não quero frango. Me recuso. Ia fazer um hambúrguer ali, ou ovo, alguma coisa, e fazer o queijo coalho. Aí eu também ia comer queijo agora. Vamos ver. Se eu aguentar tocar mais 2 horinhas, né? Até dar o horário que eu vou comer mesmo, já de jantar. Lá por umas 6 horas eu já vou jantar, porque eu tenho faculdade. Eu janto antes. Aí eu toco. Mas, gente, hoje, não sei se é o franguinho, né? Eu já tava suspeitando que podia dar ruim. E vamos matar quem tá matando, né? Fiz um queijo coalho na air fryer e 3 ovos. E esse colorido aqui, coloquei umas raspinhas de parmesão. E esse colorido é um tempero seco que eu comprei, que chama tempero mexicano. Que é pimenta, cebola, seca, hidratada. Mas olha aqui. Pão acabadinho de sair. Ah, meu Deus, tem de piedade. Chegando aqui na faculdade, nossa, super saciada. Não, a gente ficar em jejum por opção é uma coisa. Agora, sentir fome no meio de refeições que você quer fazer, não, aí não. Não é pra isso que a gente faz dieta não, minha gente. Pra passar fome, não. Só se quer fazer jejum voluntariamente. São 10h30 da noite, acabei de chegar da faculdade, queria dormir, mas eu preciso dar andamento no trabalho ainda. Um dos 2 que eu tenho que entregar amanhã. Amanhã, sexta-feira, tem 2 provas para encerrar a semana e entrega de 2 trabalhos. E não vai dar tempo de concluir eles amanhã, então eu tenho que adiantar, sabe Deus, até que hora ainda hoje. É sexta-feira por aqui, eu vou ficar só no cafezinho purinho para tocar um jejum até o almoço. Já levei a molecada na escola, já tomei meu cafezinho preto, tô aqui fazendo trabalho de faculdade para entregar hoje. Hoje, mais uma vez, não vai ter como fazer bike, nem nada, né? Ontem eu fui dormir muito tarde fazendo trabalho. De processo de emagrecimento a gente tem que cuidar do sono, né? Mas a vida não para, então a gente tem que acudir o que precisa, né? Eu tô sentindo um desconforto gástrico, sabe? Quando a barriga tá mexendo, assim, coisando, sabe? Barulho de digestão, essas coisas que geralmente eu não tenho na carnívora. Porém, eu tô achando que pode ser por causa do queijo. Eu tenho um probleminha com laticínio, né? Sempre evito. Quem assistiu o Diário 1.0, lá toda aquela maratona, sempre eu falava sobre isso, né? Que eu tinha que dar uma maneirada nos laticínios, não ficar sem comer, mas dar uma maneirada. E aí ontem eu comi bastantinho, né? Na hora da janta eu comi o queijo coalho com mais parmesãozinho ali ralado em cima dos ovos. Então acho que pode ser por conta disso, né? Pode ser, eu acredito que possa ser por conta disso. Mas não tô com dor, não tô nada, assim. É só mesmo percebendo uma coisa diferente do que os dias que eu fico só na carne. Bom a gente observar essas coisas, né? Gente, tô preparando almoço e eu abri aqui, eu nunca tinha comprado a bendita da fumaça em pó. Vocês já compraram? Gente, que cheiro legal. Cheiro de defumado mesmo, assim, sabe? Comprei pra colocar ou na carne, colocar às vezes no ovo pra ver se dá diferença. Só que eu coloquei agora no feijão que eu tô cozinhando pra eles novinho, fazer arroz novinho. Ah, meu Deus. Então o gosto do feijão não sei como é que vai ficar, né? Nossa, mas o cheiro é muito legal, muito bom. Gente, olha eu fazendo arte. Eu ia colocar fumaça na carne, no bife pra eu poder fritar, mas aí eu quero fazer tudo junto, não quero ficar fazendo separado. Fiquei com medo de ficar com gostos diferentes. Às vezes o Mateuzinho, né, a Ana Júlia não gostar. Então o que eu fiz? Eu peguei, peraí que eu já vou mostrar. Eu peguei aquele tempero mexicano que eu pus ontem no ovo, tá vendo? Que é só alho, salsa, cebola e pimenta desidratado. E é tipo um vinagrete, assim, né? Praticamente. Talvez tenha um pouco mais de pimenta só. Mas não é ardido, não. Aí eu coloquei aqui com um pouquinho de vinagre, um pouquinho de azeite, um pouquinho de sal. E aí eu botei a fumaça em pó aqui dentro.
E vou deixar hidratando aqui um pouco para depois colocar por cima do bife pronto no prato. Gente, mas o cheiro disso... O cheiro tá sensacional. Mais de 17 horas de jejum. E o almoço tá aqui, ó. Olá, gente do canal da mamãe. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Fui! Gente, ficou maravilhosa a combinação daquele vinagretezinho com a carne. É um sabor forte, porque a fumaça deixa forte. Se você já comeu aquela pimenta chipotle, aquele sabor defumado do molhinho, é bem parecido, assim. Não fica ardido, nada, mas fica aquele sabor defumado da chipotle. Eu tava tentando reconhecer se era um gostinho de barbecue no fundo, que sabor que ficava, e meu marido falou assim, nossa, o gosto do molhinho da chipotle. E é mesmo, é bem similar. Nossa, delicioso. E a jantinha vai ser outro bifão. Coloquei umas fatiazinhas de provolone, aí eu falando que tem que diminuir o queijo, mas não tô dando conta. E coloquei de novo o restinho do vinagrete que tinha ficado pronto do almoço. Meu Deus, gente, que semana! Tô saindo da faculdade. Terminei as últimas 2 provas, entreguei os 2 trabalhos. Ufa! Missão cumprida. Que semaninha. Vocês viram que eu jantei, né? E aí eu vou ser bem honesta com vocês. Primeiro, deixa eu falar, né? De manhã eu falei que eu tava sentindo alguma coisa diferente, assim, né? De movimento digestivo. Até depois minha barriga parece que ficou um pouquinho inchada. Eu falei que eu achava que pudesse ser, né? Até pelos laticínios, que geralmente eu não me dou muito bem. Mas isso passou. Ali no meio da manhã mesmo já tinha passado. E aí agora à noite eu não tava a fim de comer carne. Não estava. Eu acho que foi a primeira vez em todos esses dias, assim, que a minha vontade não era, sabe? Não era nenhuma vontade, assim, de comer alguma coisa específica. Igual a gente fica, né? Vontade de comer um lanche. Não. Não era. Era só qualquer outra coisa, sabe? Assim, que não fosse carne. E aí o que eu tinha ali pronto, além dos queijos, né? Fácil, era o bife mesmo, né? E então, mas aí acabei fazendo porque eu não quis... eu tava com um pouquinho só de fome. Acabei comendo um bifão pra sustentar bem, né? Pra não... Porque amanhã eu já não vou ficar na carnívora o tempo inteiro. Hoje é aniversário da minha mãe, eu não pude ir por conta das provas em outra cidade, né? Então, como o Matheus vai viajar domingo, eu não vou conseguir no domingo, a Ana Júlia vai ter prova amanhã cedo, eu tenho um aniversário amanhã, a única hora que vai dar certo vai ser eu ir lá tomar um café da manhã com ela. Então eu vou deixar a Ana Júlia pra fazer a prova dela, enquanto a Ana Júlia estiver fazendo a prova, infelizmente a Ana Júlia não vai poder ir com a gente, nós vamos lá na minha mãe pra tomar o café da manhã, passar amanhã lá pra voltar pra depois ir pro aniversário. Então, eu vou tomar café com a minha mãe, não faz sentido, né, eu não comer um pedacinho de bolo, um pedacinho de pão, alguma coisa às vezes que eu sinta vontade, se eu sentir vontade de tomar, né. O meu pai faz o café, faz com açúcar, né, então eu não vou pedir pra ele fazer um café diferente, não vou levar um café de casa, né, é outra coisa. Talvez, se me der vontade, eu até como um ovinho mexido, tem até umas galinhas lá, eu pego o ovinho caipira fresquinho. Mas se não, eu vou, né, comer normal. Tem o aniversário depois. Eu acho que o aniversário vai ser churrasco, aí me facilita um pouquinho, se eu quiser permanecer na carnívora, né? Mas então, como amanhã já vai ter um café da manhã, então eu não queria ficar tantas e tantas horas em jejum, emendar desde a hora do almoço de hoje, pra quebrar depois com pão. Então por isso que eu comi um bifão daquele. E depois foi super gostoso, porque, né, gostosinho, feitinho na hora. Ainda coloquei um pouquinho de laticínio ainda em cima, com mais aquela vinagrete, e foi tudo bem, tá? Uma outra coisa, apesar dessa cara de cansada por conta, né, da rotina, eu tô muito, muito disposta com essa alimentação. Não tô sentindo fraqueza, cansaço, dor de cabeça, nadinha de nada. Tô dormindo muito bem, mesmo dormindo poucas horas, igual eu dormi essa noite, que eu fiquei até tarde fazendo trabalho. Então, assim... tá gostoso. É que eu não vou provavelmente ficar tanto tempo rígida assim, né? Hoje passei na Cacau Show com as crianças, para as crianças pegarem umas trufas, e pedi pra Ana Júlia pegar pra mim uns chocolatinhos 85% para deixar em casa, de 5 gramas, bem pequenininho, pra, se eu quiser comer ali um chocolatinho, poder comer, que faz uma temporada que eu tô assim, sem o doce, né? Mas não tô sentindo falta, não. A gordura, ela dá bem uma substituída, eu acho, a gordura dos alimentos, gordura da proteína animal, sabe?
substituído assim nessa questão do doce. Porque essa semana de prova, por exemplo, com ansiedade, com tudo, era pra estar uma ansiedade muito alta e pra eu estar quase igual em TPM, sabe? Mas não, deu pra passar assim, né? Lógico, foi uma semana um pouquinho mais instável do que a semana passada, né? Mas tá sendo uma boa semana, assim, com exceção da atividade física, né? Vamos ver amanhã se eu vou conseguir fazer com essa rotina toda atividade física, né? Eu até poderia colocar para acordar mais cedo, mas talvez se eu, né, chegar em casa e demorar ainda um pouquinho para dormir, aí talvez eu não coloque o despertador mais cedo amanhã, que amanhã eu já tenho um monte de coisa de rotina e talvez eu tente fazer mais no final do dia. Então essa é a única coisa que tá deixando bem a desejar essa semana, é a atividade física. Mas vamos seguindo. Amanheceu sábado por aqui, fui levando a Júlia ali pra fazer a prova dela. Tô voltando em casa pra acabar de me arrumar, pra pegar as coisas pra ir tomar o café na minha mãe. Vou encerrar esse diário por aqui, senão ele vai ficar muito longo. Então não tem pesagem no final desse, porque a pesagem é na terça, então é no final do próximo diário, certo? Obrigada por ter ficado por aqui, obrigada pela companhia. Se você é novo, inscreve e ativa o sininho de notificação, porque mais ou menos 2, talvez 3 vezes na semana, dependendo da semana, eu posto vídeo aqui e aí você fica sabendo que foi postado, né? Não perde nenhum. Nós vamos falar sobre o balanço dessa semana na hora que essa semana fechar, né? Então no final do próximo diário a gente pesa, faz tudo certinho, mas já vou dar spoiler, né? O próximo diário vai começar fora dessa restrição e começar já com o café da manhã da mãe.